Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta Metropolitana do Porto, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, Excelentíssimo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes, Excelentíssimo Presidente da Liga Profissional de Futebol, Dr. Pedro Proença, Excelentíssimo Presidente da Associação de Futebol do Porto, Dr. Lourenço Pinto, Excelentíssimo Presidente da Altice Portugal, Engenheiro Alexandre Fonseca, Excelentíssimo Presidente da Superboc Group, Dr. Rui Ferreira, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, Conselheiro Matos Fernandes, Excelentíssimo Presidente do Conselho Fiscal de Futebol Clube do Porto, Dr. Paulo Nunes de Almeida, senhores deputados Hugo Soares, Renato Sampaio e Tiago Barbosa Ribeiro, senhores dirigentes desportivos, senhores presidentes da Câmara de Santo Tirso Joaquim Couto, de Passos Ferreira Humberto Brito, de Valongo José Manuel Ribeiro, de Espinho Pinto Moreira e de Valdecambra José Alberto Silva, demais autoridades, caros atletas e treinadores do Futebol Clube do Porto, minhas senhoras, meus senhores, meus queridos dragonados. Naturalmente que compreenderão que não é para mim muito fácil controlar as emoções de uma noite maravilhosa em que se viveu aqui, tanto nas imagens como nas presenças em palco, verdadeiramente a história do Futebol Clube do Porto. Quando há 125 anos, completados ontem, António Nicolau de Almeida fundou o Futebol Clube do Porto, ele teve a percepção do que estava a criar. Ele quis que a nossa bandeira fosse azul e branca, porque era a bandeira nacional. Ele quis que fossem essas as cores, porque teve a percepção de que o Futebol Clube do Porto se havia de impor no país e havia de ser, como é, um verdadeiro embaixador de Portugal por todo o mundo. E hoje aqui, nos galardoados que passaram à nossa frente, que podiam simbolizar e dar argumento para descrever a história do Futebol Clube do Porto, em cada um eu vi a vida do Futebol Clube do Porto no seu devido tempo. A expansão do nosso clube em Portugal não podia estar melhor representada do que no Marco de Canaveses, uma terra tipicamente portuguesa, onde o Futebol Clube do Porto tem uma avenida com o seu nome. E naturalmente que internacionalmente, chegados a todo o mundo, é bonito que seja em Londres, uma das grandes capitais europeias, que o Futebol Clube do Porto tenha uma presença tão significativa como tem, disputa campeonatos e tem, inclusive, instalações próprias. E ao ver aqui o dragão de ouro de recordação do Rui Teixeira, eu recuei aos meus tempos de diretor de futebol, ao ver o Rui a sagrar-se no Estádio das Antas, campeão nacional de séniores. Ele, que já tinha sido campeão europeu de júniores, no primeiro título dessa categoria que Portugal conquistou, sob o comando do nosso querido e saudoso José Maria Pedroto. E numa homenagem a todos aqueles que trabalham no Futebol Clube do Porto, que no dia-a-dia ajudam a quem tem a obrigação de o dirigir a fazer as coisas melhor,
vi representado no Dragão de Carreira, no Moreno, no Fernando Brandão, para nós o eterno Moreno do futebol, uma carreira dedicada de dezenas de anos, ele que já era roupeiro do Futebol Clube do Porto, nos séniores, quando eu fui diretor de futebol na década de 70. Naturalmente que a emoção que ele aqui nos trouxe deve servir de exemplo para todos aqueles que trabalham no Futebol Clube do Porto, que o fazem com amor, que o fazem com paixão e que sabem que a todos nós responsáveis, e a mim particularmente, os tenho permanentemente no coração. A vinda a este palco de um atleta do desporto adaptado, pentacampeão do ténis de mesa, o Pedro Cardoso, foi dos momentos que a mim mais me agradou, porque desde 1982 que tenho uma promessa cumprida e que tenho a certeza que quem me suceder irá manter, o ajudar e o viver intensamente o desporto adaptado, as suas vitórias, o seu amor ao desporto e ao Futebol Clube do Porto devem ser um exemplo para todos aqueles, sobretudo os que têm a felicidade de estarem na plenitude de todas as suas capacidades. Foi bonito também ver aqui uma revelação, nesta noite que parecia de guarda-redes, a revelação, o Diogo Costa. Ele tem um futuro promissor à sua frente. Ele já tem um presente invejável, mas foi uma revelação porque nunca ninguém acreditou que ele fosse capaz de atingir tão cedo as capacidades que tem. E é também para mim uma revelação, pela sensatez que tem revelado na forma como tem construído, passo a passo, palmo a palmo, a sua carreira. Os jovens são o futuro do Futebol Clube do Porto, a todos os níveis, e naturalmente que no futebol da mesma forma. E por isso, o Dragão de Ouro do Jovem, entregue ao Diogo Leite, são de facto a garantia de que no Futebol Clube do Porto se trabalha bem na formação e que o nosso futuro está realmente assegurado com os nossos jovens criados no Futebol Clube do Porto. A presença de Luís Gonçalves como quadro do ano do Futebol Clube do Porto fez-me recordar há 2 anos, facto que ele aqui evocou, quando da saída por sua vontade de Antero Henrique, responsável do futebol profissional do Futebol Clube do Porto, quando eu lhe telefonei que ele estava em Kiev, ou em Donetsk, ele corre o mundo, quando eu lhe disse, engenheiro, quero que venha para o Futebol Clube do Porto, a resposta dele foi quando? E naturalmente isso deu-me uma confiança e uma certeza de que a partir daquele momento ele ia viver para o Futebol Clube do Porto em todos os momentos que o Futebol Clube do Porto dele precisasse. Foi um prazer hoje, engenheiro, entregar-lhe este troféu. O atleta o futebolista do ano, o Alex Telles, difícil a escolha, quase todos ou todos podiam ter estado aqui no lugar dele, mas foi uma escolha consciente, pela importância que teve como atleta, mas também pela forma como ele sente e vibra o Futebol Clube do Porto. Alex, nunca me esqueço que no dia em que conquistaste o teu primeiro título nacional
pelo Futebol Clube do Porto, te agarraste a mim e me disseste: Presidente, eu amo este clube. É com atletas como tu, como todos os teus colegas que aqui estão e que já hoje foram homenageados. E também, sem esquecer o Abubacar, que não pôde estar aqui por grave lesão e a quem acompanhamos neste momento. É por todos vós que o Futebol Clube do Porto é cada vez maior. O atleta de alta competição, o meu amigo Raul Alarcón, que em todos os momentos de vitória aponta para o emblema do Futebol Clube do Porto que tem na camisola, que sempre tem uma palavra para os adeptos, que com uma força incrível e uma coragem sem limite consegue, em plano, a descer, a subir, ser sempre um dragão à frente de um pelotão. O atleta do ano, o Ícar Casillas. O que é que se pode dizer mais do Ícar Casillas? Nada. Foi campeão do mundo por Espanha, foi campeão da Europa por Espanha, foi campeão de Espanha, foi campeão europeu e foi, que é o mais importante, campeão pelo Futebol Clube do Porto. Mas este atleta sem igual, que podia ter a vaidade que muitas vezes alguns têm sem ter o seu palmarés, impressionou-me desde a primeira hora que o conheci. Este ídolo de Espanha, ídolo de uma nação inteira, veio para o Futebol Clube do Porto. E no dia em que chegou, jantamos no Sheraton. Passa a publicidade, mas é verdade. E quando eu esperava para jantar, e jantei com o Antero Henrique, com outras pessoas, até com a minha filha, que foi o primeiro autógrafo que ele deu em Portugal, foi numa camisola para ela. O Antero disse: Mãe, o Ícar está muito nervoso porque vai conhecê-lo e vai jantar consigo. E eu ri-me e disse: então o Ícar, campeão do mundo, campeão da Europa, campeão de tudo, e está nervoso porque me vai conhecer? E eu ri-me e, de facto, logo naquele jantar eu pude ver o extraordinário homem com que passávamos a contar. É um prazer, Ícar. Este ano resolvemos não revelar antecipadamente os vencedores dos troféus. Alguns souberam-no porque houve fugas, mas alguns não era possível nem necessário divulgar para se saber quem era. Toda a gente sabia que o treinador do ano ia ser o nosso Sérgio Conceição. E foi-o não por ter sido campeão nacional. Se não tivesse sido, era-o na mesma. Porque há valores que superam os resultados desportivos. E quando Sérgio Conceição, ele referiu à tribulada vinda para o Futebol Clube do Porto,
quando no dia 27 de maio, no dia em que comemorávamos os 30 anos da vitória de Viena, ele se sentou à minha frente, enquanto decorriam no museu as cerimónias, no meu gabinete, e eu lhe perguntei: Sérgio, queres ser o treinador do Porto? A resposta dele, que tinha ainda um vínculo com outro clube estrangeiro, ele respondeu-me: se o presidente quer que eu seja, eu sou o treinador do Futebol Clube do Porto. Foi difícil as negociações com o Futebol Clube de Nantes, mas a determinação dele, a vontade dele em ser o treinador do Futebol Clube do Porto, em voltar ao seu clube, que o tinha acolhido como um filho dileto aos 16 anos, era tão grande que ultrapassamos todas as barreiras. E ele, inclusive, para ser treinador de Futebol Clube do Porto, só perdeu 50% do salário que tinha. Por isso, Sérgio, foi um prazer enorme ter-te entregue este troféu. Repito, não por teres sido campeão, mas por teres tido uma atitude e uma vontade e uma demonstração de amor ao Futebol Clube do Porto que pode servir de exemplo a qualquer um. O parceiro do ano foi a Câmara Municipal do Porto. É um troféu que La Palice não deixaria de entregar. Mas, infelizmente, a Câmara Municipal do Porto e o Futebol Clube do Porto tinham tido um interregno em que deixaram de ser parceiros, em que o Futebol Clube do Porto deixou de ser persona non grata, passou a ser persona non grata nos nossos espaços do Conselho, interrompendo uma tradição de todos os presidentes, até ao Dr. Fernando Gomes, inclusive. E quando o Dr. Rui Moreira assumiu a Câmara Municipal do Porto, logo disse que as portas da Câmara, todas as realizações que o Futebol Clube do Porto quisesse, estariam abertas e estariam à disposição. Foi uma parceria normal, mas foi uma parceria muito sincera. Foi uma parceria que todos nós vivemos com muita paixão. Foi por isso que atribuímos à Câmara Municipal do Porto, não a este nem àquele, a todos aqueles que veem no serviço que têm ao dirigir a nossa Câmara, têm que zelar, respeitar e honrar as suas grandes instituições. Têm que se preocupar com todos os munícipes, têm que ter uma atenção especial e têm, e por isso me regozijo e os felicito, para com os sem-abrigo. E é por isso que eu fico feliz de ter aqui o Presidente Rui Moreira, o Presidente da Assembleia Municipal, Miguel Pereira Leite, os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, todos, a Catarina Araújo, a Cristina Pimentel, a Hilda Figueiredo, a Odete Patrício e os senhores vereadores Filipe Araújo, Manuel Pizarro, Fernando Paulo, Ricardo Valente, todos sem exceção, Pedro Baganha, todos sem exceção, e eu quero aqui prestar uma grande homenagem. Eu adoro a cidade do Porto. Eu admiro e respeito
todos os que ao serviço da Câmara põem os interesses da cidade acima dos seus e os dos seus partidos. E, Dr. Rui Moreira, tenho muito gosto em que o senhor consiga ter uma equipa que, como eu, como o senhor, amam a cidade do Porto. Senhor Presidente Matos Fernandes, não há só um Presidente que tem perdas de memória. E eu também tive uma. Esqueci-me de dizer que o senhor era o galardoado como dirigente do ano. Estive ontem ao seu lado, como sempre, no jogo do campeonato com o Tondela. Lembrava-me que tinha qualquer coisa para lhe dizer. Mas só hoje, quando o chamaram para receber esse merecido troféu, é que eu me lembrei. Era isto que eu tinha que lhe dizer. Desculpe o lapso de memória, mas nunca entreguei um dragão com tanta honra e que tenha sido tão aprovado por toda a direção do Futebol Clube do Porto como mais que merecido, indispensável fazer justiça a quem prestigia tanto o Futebol Clube do Porto, a quem tem sempre uma palavra de apoio, de incentivo e de esclarecimento a todos nós quando lhe solicitamos. Parabéns e desculpa o meu lapso de memória. O sócio do ano, o Pedro Marques Lopes, é hoje para mim um amigo pessoal. E essa amizade e a minha admiração por ele foi criada através daquilo que ele escrevia, através das críticas que fazia, quando justas, ao Futebol Clube do Porto. As chamadas de atenção e críticas, no bom sentido, sempre construtivamente, que muitas vezes me dirigiu. E habituei-me a vê-lo como uma pessoa independente, mas sempre defendendo os interesses do Futebol Clube do Porto. E ser portista e ser dragão em Lisboa, e ser portista e dragão num jornal como aquele em que ele escreve, só está na capacidade dos grandes homens, dos grandes esportistas. Muitos parabéns também e um grande abraço para si. Hoje é um dia de festa, pelo nosso 125º aniversário, porque todos saímos daqui, os que temos responsabilidades, com a sensação de que fomos justos e com a sensação também de que merecemos a vossa estima e, por isso, vieram ao encontro do nosso desejo de vos ter aqui no meio de nós. Amanhã é o primeiro dos últimos dias de cada um de nós, mas não é o primeiro do último dia do Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto é eterno. Mas os que temos responsabilidades, temos que ter consciência de que nem que seja amanhã o nosso último dia, não o primeiro dos últimos, mas o último dia, nós até ao momento temos que dar tudo o que temos e que podemos em prol do nosso grande clube. Não vos vou amassar mais. Espero não ter deixado, pelos meus lapsos de memória,
algum dos galardoados sem uma referência, o que seria muito triste para mim. Queria agradecer-vos a vossa presença. Esperar que de hoje a um ano todos estejam aqui, todos estejam no meio de nós a confraternizar, a viver e a comemorar mais um ano do Futebol Clube do Porto. Mas permitam-me que termine com uma referência, depois de agradecer a todos os que aqui estão, permitam-me que termine com uma referência a quem esteve aqui muitas vezes e que hoje nos acompanhou no céu, o Dom António Francisco dos Santos. Viva o Futebol Clube do Porto!